única pessoa the only person capaz de apresentar Jesus capable to present Jesus é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. A única pessoa capaz de revelar Jesus The only person capable of revealing Jesus é o Espírito is Santo. the Holy Spirit. Então nós precisamos So we need nos aproximar, to come close conhecer to know a pessoa do Espírito the Santo. person of the Holy Spirit. Por isso, durante todo esse mês, That's why throughout this month nós vamos falar do Espírito Santo. we're going to talk about the Holy Spirit. Vai ser o mês do Espírito Santo. It's going to be a month of the Holy Spirit. Então, o mês de maio inteiro você vai ouvir falar do Espírito Santo de Deus. So throughout the month of May, you're going to hear us E eu talking já about the Holy começo Spirit. And I te start incentivando by encouraging you a buscar to um seek nível mais profundo de relacionamento com Ele. a deeper level of intimacy with Him. Eu te incentivo And I encourage you a entrar num lugar de intimidade mais profunda com o Espírito to Santo. enter a deeper place of intimacy with the Holy Porque nesse Spirit. mês inteiro nós vamos falar sobre Ele. Because throughout this month E we're é going to talk about Him. impossível And it's você impossible falar sobre Ele, for you to talk about Him, você buscar a sua presença to seek His presence, e Ele não vir, and He won't e come. Ele não te tocar. And He doesn't touch you. A igreja só tem autoridade para chamar por Jesus The church only has the authority to call for se ela Jesus estiver aliançada com o Espírito Santo. if it has a covenant with the Holy Spirit. A noiva sem o Espírito não pode dizer vem. The bride without the Spirit cannot say come. É o Espírito e a noiva. It's the Spirit and the bride. É a conexão da noiva com o Espírito It's a connection with the bride and the Spirit que chama por Ele that calls for Him, e Ele vem. and He comes. A igreja do fim dos tempos The church at the end é times uma igreja cheia do Espírito is Santo a church filled with the Holy que Spirit clama pelo noivo, that cries for the aliançada com o bridegroom Espírito. with a covenant with the Spirit. O Espírito e a noiva The Spirit and the bride dizem vem. says come. Amém? Amen. Abra sua Bíblia, Open your Bibles. 2 Coríntios, 2 Corinthians, carta do apóstolo Paulo a letter of the Apostle Paul aos Coríntios, capítulo de número to 3. Corinthians, chapter number 3. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Corinthians capítulo chapter 3, 3, versículo 12. verse 12. 3:12. 3:12. Está escrito: portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Amen. Lemos do 12 até o 18. We read from 12 to 18.
E pedimos agora a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse tempo. And we ask for the help of the Holy Spirit so He can direct us in this time. Para que as palavras que fluam da minha boca não venham da minha alma, mas que o Espírito me conduza nesse momento. So that the words that will come out of my mouth won't come from my soul, but the Holy Spirit will guide me. E que eu possa ser um canal, And that I can be a channel, que o céu possa transbordar através de mim. and the heavens may overflow through me. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado. And that your name, Jesus, will be E a tua glorified. igreja seja edificada And your church may be edified para a glória do teu nome. for the glory of your name. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to God. Você já Amen. Carta de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 2, capítulo 3, versículo 12 ao 18. So this letter, Corinthians chapter 3, 12 Paulo- through 18, Paulo está trazendo uma explanação muito delicada. Paul is explaining about something very delicate. Paulo está mexendo com uma situação complicada. Paul is touching something really complicated Ele here. está falando de um modelo, He's talking about a model, e ele está falando de um cara que era o vulto do Antigo Testamento, and he's talking about a guy that was a shadow of the Old Testament, um mito. a myth. Moisés era o profeta. Moses was the prophet, E ele andava debaixo de uma visão, de um tempo. and he walked under a vision, under a time. E Paulo aqui não está desfazendo o que Moisés fazia. And Paul is not saying that what he did wasn't great. Paulo está trazendo uma revelação de um novo tempo. Paul is bringing a revelation of a new time. Paulo está trazendo um entendimento de uma nova dispensação. Paul is bringing a new understanding of a new time. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender o seguinte: So he's saying you need to understand this. nós temos muita ousadia no falar. We have boldness when we speak, Nós precisamos entender debaixo de qual autoridade nós estamos falando. but we need to understand under what authority we're speaking, Porque esse tempo não é o mesmo do de Moisés. because this time is not the same as Moses' time. Moisés andava debaixo de um tempo, Moses walked through a time debaixo de uma dispensação, under a direction, mas existe algo novo para vocês. but there is something new for you. E é debaixo dessa autoridade que nós falamos. And it's under this authority that we speak. É dentro dessa dispensação, desse tempo que nós liberamos a palavra. And it's under this direction of this time that we release the word. Porque Moisés, ele colocava um véu no rosto. Because Moses would cover his face with a veil, Ele subia, he would go up, ele falava com he Deus, he talked to o God, rosto dele vinha brilhando, and his face was a shining. sua face vinha His resplandecendo. face was really shining. Mas ao passar de alguns dias, o rosto dele ia apagando. But after a few days, the light would go down. E Moisés colocava um véu no rosto. And Moses would place a veil in his face. Daí os filhos de Israel não viam que a glória estava apagando. And the Israelites couldn't see what was shining through his face. E Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés. And Paul is saying, we're not like Moses. Nós, com os rostos descobertos, We, with unveiled faces, nós refletimos a glória. we reflect his glory. Porque no tempo de Moisés, a glória era de fora para dentro. Because at Moses' time, the glory was from the outside to the inside. Mas agora a glória é de dentro para fora. But now the glory is from the inside out. Então nós precisamos refletir a glória de dentro para fora. So we need to reflect the glory from inside out. Por isso nós não podemos ter o rosto coberto. That's why we cannot have our faces covered. Nós não podemos colocar nenhum tipo de máscara That's why we cannot wear any masks. para que o que está em nós venha refletir. So what's in us can reflect. Quantos estão comigo? How many are with me? Então Paulo ele vai dissertando essa palavra, So Paul, he's giving this word, trazendo esse entendimento, bringing a new understanding, e ele está falando sobre uma pessoa, and he's talking about a person. sobre um poder, He's talking about a power. sobre unção, He's talking about anointing. sobre algo precioso que nós temos About acesso. something that's really precious that we have access to. Moisés tinha acesso de tempo em tempo, Moses had access from time to time. mas nós temos acesso 24 horas. But we have access 24 hours. Existe um texto em 1 de João, capítulo 2. 1 John chapter 2. Vamos ler capítulo 2 de 1 João, So 1 John chapter 2, versículo 27. verse 27. 1 João 2, 27. Diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei.
E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabemos que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João está falando de uma unção. He's talking about an anointing. Paulo está falando de um espírito. And Paul is talking about a spirit. A unção é o espírito. The anoint is the spirit. A unção é o poder. The anoint is the power. O que é unção? And what is the anoint? Unção é a habilidade para funcionar no propósito de Deus. It's the ability to flow on the purpose of God. A unção te capacita, The anointing makes you te capable. prepara, It prepares te you. habilita It makes you able para funcionar, to flow, para trabalhar, to work, para agir to act no propósito eterno de Deus. in the eternal purpose of God. Sem a unção, Without the você anointing, vai errar. you're going to make a mistake. Sem a unção, Without the você anointing, vai se enganar. you're going to get mistaken. Porque a unção te ensina. Because the anointing will teach A you. unção te The capacita. anointing makes you Por capable. isso que o maior projeto do diabo é te tirar da unção. That's why the greatest plan of the devil is to remove you from the anointing. O maior projeto do diabo é arrancar a unção de você. The greatest project of the devil is to remove the anointing from É you. fazer você andar na carne. Is to make you walk by your flesh. Porque se você anda na carne, Because if you walk by your flesh, você não conecta com o Espírito. then you're not connected to the Spirit. Então a unção te capacita. So the anointing makes you able. Pensa na unção como o óleo da engrenagem. Think about the anointing as an oil. Pensa numa an engine engrenagem oil. Like que- an engine, Sem óleo ela quebra. without an oil, it will break. It gears. Nós temos um engenheiro mecânico, We have engenheiro a mecânico. mechanic engineer, Ele conhece muito bem de engrenagem. and he knows a lot about engines, A gears. engrenagem precisa de óleo. The gear needs oil. Sem óleo ela trava. Without oil, it gets stuck. Então você é a engrenagem. So you are the O, es- gear, o Espírito é a unção and the Spirit is the que anointing faz você funcionar that corretamente. makes you work properly. Então nós precisamos aprender algumas lições. So we need to learn a few lessons. Nessas 4 semanas, 4 sábados, nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo. And for this next 4 weeks, we're going to hear about the Holy Spirit. E eu creio que serão pouco ainda. 4 sábados é muito pouco para falar de alguém que é eterno. And I believe that's not enough to talk about someone that's eternal. Mas nós vamos falar o máximo que nós conseguimos. But we're going to talk about the most that we can. Algumas lições que nós aprendemos com o Espírito And Santo. some lessons that we'll learn with the Holy Com essa Spirit. unção que nos ensina. With this anointing that teaches us. A unção, ela não é burra. The anointing is not dumb. Burra. It's not dumb. A unção não é burra. The anointing is not dumb. A unção é sábia. It's wisdom. A unção é poderosa. It's powerful. A unção, ela sabe se conduzir. It knows how to conduct. Então, primeiro, So anote número 1. first lesson, A unção chama atenção. the anointing gets attention. Vista-se mal e alguém vai te ver. Dress in a bad way and someone will see you. Vista-se bem, alguém vai te notar. And dresses well and someone will notice O you. que as pessoas admiram em você? And what people admire about you. O que as pessoas têm admirado em você? What do people admire about you? A tua roupa? Is your O clothes, teu carro? your car, Ou a unção que você carrega? or is it the anointing that you carry? A unção chama atenção. The anointing gets attention. Alguém ungido chama atenção. Someone that's anointed gets attention. As pessoas vão olhar e vão prestar atenção em você. People will look and pay attention to A you. presença de Deus não é uma performance. The presence of God is not a A performance. presença de Deus é uma unção. The presence of God is anointing. A unção te ensina a fundamentar a sua opinião. And the anointing will teach you how to fundament your opinion. Escreve isso. Write this A down. unção te ensina a fundamentar a sua opinião. The anointing will teach you to put a foundation to your opinion. Se nós não tivermos a unção de Deus, If you don't have the anointing of God, nós seremos influenciados pelos outros we'll be influenced by other people. que aprenderam a fundamentar suas opiniões. They have already learned how to put a foundation for their opinions. Então hoje nós temos a mídia, So today we have nós media, temos a religião, we have religion, nós temos sistemas we have a system. que estão bem fundamentados. They're very fundamental. E se você não estiver ungido por Deus, But if you're not anointed by God, mergulhado na unção,
deep in anointing, cheio do Espírito Santo, filled with the Holy Spirit, você não vai fundamentar a sua opinião. you're not going to have foundation for your E o opinion. Espírito te leva a fundamentar a sua opinião na palavra. And the Spirit will make you have foundation for your opinion through the E Word. quem é a palavra? And who is the Word? É Cristo. It's Christ. Por isso que eu me emocionei ali, porque eu não combinei com o Manta. That's why I was emotional here, because I didn't talk to Manta E o about Manta this. cantou a última canção. And he sang the last Ó, song. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Holy Spirit, open my eyes Ele again. não sabia o que eu ia pregar. He didn't know what I was about to Ele não preach. sabia o que eu ia dizer. He didn't know what I was going to say. Então o Senhor está conduzindo. So the Lord is Porque conducting. o Espírito está falando. Because the Spirit is speaking. A unção nos ensina a fundamentar a nossa opinião. The anointing teaches us how to put foundation Na in our palavra opinion que é Cristo. through the Word that's Christ. Então existe uma diferença entre você ler a palavra com o Espírito e sem o Espírito. So there is a difference for you to read the Word with and without the Spirit. Eu conheço homens que conhecem isso aqui decorado, irmão. And I know men that know this Bible very well. Eles sabem o texto, o contexto They know the text and the e até context, geram pretextos. and they come up with pretext. Mas eles não andam na unção. But they do not walk in the Eles não anointing. aprenderam com o They Espírito. didn't learn with the Spirit. E aí eles leem, So they read eles estudam, and they study it, mas isso não transforma. but it doesn't transform Porque them. quem convence o homem é o Espírito. Because the Spirit will convince men. E o Espírito com a palavra, And the Spirit through the Word, o Espírito com a palavra. the Spirit with the Word. É por isso que o mesmo Paulo ensina que a letra mata, mas o Espírito That's why vivifica. Paul says that the Word will kill you, but the Spirit will bring revive to you. Paulo não está dizendo que é errado conhecer a He's letra. not saying that's wrong to know the Word. Paulo está dizendo que a letra precisa estar junta com o He's Espírito. saying that the Word needs to be connected with the Spirit. Palavra e vida. The Word and life. Palavra e vida. Word and life. A unção abre um espaço em você para o novo. The anointing opens a space in you for the new. Se você soubesse de tudo, irmão, não teria espaço para fé. If you knew everything, there wasn't going to be no Não room for teria faith. espaço para There's renovação, no room for a renewing, para novas descobertas. for new discoveries. Mas o Espírito, ele abre espaço dentro But de the você. Spirit opens spaces O inside Espírito of you. abre um espaço para o novo de The Deus. Spirit opens space for the new of Respeite o God. espaço que a unção de Deus cria em você. Respect the space that the anointing creates in you. A unção está criando espaço em The você. anointing is making space in you. Ele está quebrando alguns conceitos para derramar o novo de Deus. It's breaking some opinions to pour out the new Ele of está te God. ensinando a largar o velho para pegar o novo. And He's teaching you to let go of the old, to grab the Deixa a unção trabalhar em você. new. Let the anointing work in you. Deixa a unção mexer com você. Let the anointing touch you. Renda a sua alma à unção. Surrender your soul to the Renda anointing. a sua alma ao Espírito. Surrender your soul to the Deixa Spirit. Ele trabalhar no teu interior. Let Him work inside of you. Deixa Ele moldar você. Let Him mold you. Existe algo novo de Deus. There's something new from Existe God. óleo fresco de Deus. There's a fresh anointing Todo from dia God. tem óleo novo para Every sua single vida. day there's a fresh anointing for your life. Deixa Ele fazer isso em Let você. Him do this in you. Tem alguém comigo? Is anyone here? Número 4. Number 4. A unção suporta o caos. The anointing will handle the chaos. Deus te fez forte o suficiente para suportar a instabilidade. God made you strong enough to support the chaos. Todo homem ungido, toda mulher ungida suporta o caos. Every anointed man, every anointed woman can support the chaos. Suporta a crise. They can handle crisis. Suporta a They tribulação can handle tribulations por causa da unção. because of the anointing. Existe um poder em nós. There is a power in us. Existe unção em nós There is anointing in que us nos capacita, that will make us capable, que nos dá força, that will give us strength, que nos restaura, that will restore que us, nos faz acordar pela manhã, that make us wake up every que nos morning, faz avançar. that will make us move forward. Ela nos ensina, It teaches us. ela nos fortalece. It makes us strong. A unção The anointing nos dá força give us no strength tempo da crise. at the time of crisis. Essa é a unção de Deus. This is the anointing of A God. unção te ensina a ver quando você não vê. It teaches you to see when you can't Existe see. uma criatividade sempre que aparece incerteza, irmão. There's always a creativity every time uncertain comes. Você já prestou atenção que sempre que tem incerteza na sua vida, vem uma nova ideia? Have you noticed when there's always uncertainty in your life, a new idea comes? É a unção de Deus. This is the anointing from Ela faz God. você ver. It makes you see. Ela faz você It enxergar. makes you see. Quer viver sua vida na sua melhor versão? Do you want to live your life in the best version? Você vai viver isso no caos. You're going to live this throughout the chaos.
A melhor versão de um homem está no tempo do caos. The best version of a person is in A time of melhor chaos. versão está no The tempo da best crise. version is in time of crisis. Porque é aí que você conhece a unção que está em você. Because that's when you know the anointing that's Ela in you. começa a fluir. It starts to Você flow. começa a ver que tem força onde você não And you tinha. start seeing that you have strength where you As didn't pessoas have strength começam a olhar para before. você e dizer, de onde você tira isso? People start looking at you and say, where's this strength Como que coming você from? consegue? How can you do it? É a unção que It's está em the vós. anointing that's in Ela you. vos ensinará. It teaches you. Ela vos It capacitará. will make you capable. Ele está em você. And He's in you. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Quem conhece essa? Who knows this song? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Inexprimíveis, ela te faz enxergar. It makes you see. Número 6. Number 6. A unção não te permite desistir. The anointing does not allow you to give up. A unção não te permite desistir. The anointing doesn't allow you to give up. Escute, irmão, se você desistir, o mundo vai seguir em frente. If you give up, the world will continue O mundo to não go. para para te esperar. The world won't stop to wait for E eu you. vim aqui te dar um recado. And I came here to say Todo this. mundo pode duvidar de você, menos você de você mesmo. Everyone can doubt you except for you doubt yourself. Todo mundo pode questionar, menos Everyone você. can question you, but not you cannot do Você that to yourself. precisa acreditar na unção que está na tua You vida. need to believe in the anointing that's in your life. Você precisa acreditar no Espírito que Ele deu para você. You need to believe in the spirit that He gave it to you. É melhor. E o melhor professor da vida é a experiência. And the best teacher in life is experience. Ela cobra caro, mas explica bem. It costs a lot, but it explains a lot. A experiência cobra caro, The irmão, mas experience explica will bem. charge a lot, but it also explains a lot. Então, o Espírito te leva a passar por experiências. So the Spirit take you through experiences. Irmão, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Matthew 4, chapter 17. 3:17. 3:17. Jesus é batizado por João Batista. Jesus was baptized by John the Baptist. João Batista batiza Jesus. And John baptizes Jesus. O Pai fala dos céus, esse é meu filho amado em quem tenho Father prazer. from heaven says, "This is my beloved son who I'm pleased with." Versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Verse 4, chapter 4, verse 4. Diz que o Espírito leva Jesus para o It deserto says that the Spirit guides Jesus through the wilderness para ser tentado pelo to diabo. be tempted by the devil. Ou seja, o Espírito leva Jesus para passar por uma experiência, So the Spirit takes Jesus to go through para experience, ser experimentado, so he can be tested, para ser provado, so he can be proved, para ser aprovado. so he can be approved. Então, a questão não é o deserto que você passa, é quem te levou para lá. So the problem is not the wilderness that you're going through, E it's quem who took está you com there você no and deserto. who's with you there. Eu vim aqui dizer para você, I came here to say to you, ele não disse que estaria com você no final. he didn't say that he was going to be with you at the Ele end. disse que estaria com você todos os He dias. said he was going to be with you every day. Todos os dias. Every day. Todos os dias. Every day. Every day. Todos os dias. All day. O dia inteiro. All day. Todo dia. Every O day. dia inteiro. Não é sobre chegar no esperar para o fim dos dias. It's not about wait for end of time. E ele vai estar te esperando lá. He's going to be waiting for you. Não, quando No. passares When you go through it, pelo fogo, through the fire, quando passares pelas águas, when you go through the waters, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, even if I walk through the shadow of death, ele está comigo. he is with me. Ele está comigo. He's with me. Bata no peito e diga: ele está comigo. Say, he's with me. Ele está He's comigo. with me. Ele está comigo. And he's with me. Então não temas, So do not be porque eu sou afraid, contigo. because I am with Não te you. assombres. Do not be Eu sou o teu scared. Deus, eu I te am fortaleço. your God, I Eu te strengthen ajudo. you. I help Eu you. te esforço I com a make you destra strong. da minha justiça. With my Eis que righteous envergonhados. hand, you'll be. I'm so sorry. Desculpa, não. Eis que envergonhados They will be embarrassed. serão They will be embarrassed. todos All of them. os que contenderem contra ti. The ones that come against you, Tornar-se-ão em nada. they will become nothing. Perecerão, diz o Senhor. They will perish, says the Lord. Ele está contigo. And He's with you. A unção é conselheira divina. The anointing is
divine advisor. Uau. Liberte-se dos conselhos da sociedade. Let go of society, of the counsel of society. A maioria deles não sabe o que está fazendo. Most of them doesn't know what they're doing. Você não deveria seguir conselhos de quem está no lugar onde você não deve estar. You should not follow advice of people that's in places that you shouldn't be there. Olhe para alguém. Look at somebody. Se aquela pessoa não está no lugar que você está seguindo, If that person is not at a place that you're following, where you're going to, não escute o conselho de quem não está no lugar que você está seguindo. do not hear their advice. Escute pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Hear people that's filled with the Holy Spirit. A unção The anointing. é uma conselheira divina. It's a divine counselor. A unção te ensinará a perder expectativa em pessoas. The anointing will teach you how to lose expectancy Eu já me of people. frustrei muito com pessoas. I've become frustrated with so many people. Mas desde que eu aprendi com a unção But since I learned with the a não anointing gerar mais expectativa em pessoas, to not have my expectancy in people, as coisas ficaram mais fáceis para mim. then things became easier for me. Todas as pessoas vão mostrar quem elas são, apenas o tempo vai Every mostrar. person will show who they are. Dê tempo para elas, elas vão se mostrar. Give them time, they will show who they are. Mas escute a unção. But hear the anointing. Número 9. Number 9, Essa é forte, irmão. A unção é livre de ofensa. the anointing is free of offense. Se você quer construir algo que vale a pena, If you want to build something that's worth se it, prepare para as críticas. be prepared to be criticized. A ofensa é livre, ou a unção é livre de ofensa. The anointing is free from offense. Uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, A person that's anointed by the Holy que se Spirit, relaciona com o Espírito they Santo, have a relationship with the Spirit, ela é livre de ofensa. this person is free from offense. E sabe quando é que você sabe que está ofendido? And you know when someone is offended? Quando você encontra a pessoa que te ofendeu. When you see the person that offended you. Quando você dá cara a cara com a pessoa que te ofendeu. When you see them face to face, Aí você sabe se está ofendido ou não. then you know if you're offended or not. Porque quando você olha para ela, Because when you look at the person, a tua reação vai revelar o teu coração. your reaction will reveal your heart. Você pode até falar algumas besteiras, You can even say some dumb things. mas quando você dá de frente com a pessoa, When you look at that person, o Espírito salta de você. the Spirit will come from you. E aí a unção que está em você te ensina a se comportar. And then the anointing that's in you will teach Te you how to ensina behave. a agir corretamente. It will teach you how to act in the right way. Não se ofenda, Do not be offended. não se defenda Do not defend e não yourself. ofenda. And do not offend Essa someone frase é else. do meu pastor. This phrase is from my pastor. Não se ofenda, Do not get offended. não se defenda Do not defend e yourself. não ofenda ninguém. And do not offend anyone. Quem está ouvindo essa palavra? Who's hearing this word? A unção é livre da ofensa. The anointing is free from Viver offense. debaixo da unção te torna impermeável. When you live under an anointing, it makes you imperishable, impermeable, impermeable, Impermeable. 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 A unção te deixa impermeable. The anointing makes you impermeable. O meu pai, eu cresci vendo o meu pai trabalhar na construção civil. And I grew up watching my father working construction work. E um dia eu fui para a construção com ele estava fazendo uma casa e estava no momento de fazer a caixa d'água. And one day I went to see him work, and he was building a house, and he was making the water tank. He was E building a water eu tank. fui com meu pai na Home Depot. I went with my dad to Home Depot, E ele comprou um produto and he bought this product, e ele passou naquela caixa d'água. and he used the product on the water tank. E aí, no outro dia, ele encheu de água. And on the next day, he filled that with water. E era interessante que a água não vazava. It was interesting that the water wouldn't leak. A água caía The water would fall, e não penetrava. but it wouldn't leak. E eu disse, pai, o que é isso? And I said, Dad, what is this? Ele disse, filho, isso é um impermeabilizante. He said, this is waterproof. O Espírito te deixa impermeável. The Spirit makes you
imperishable. Eu profetizo a unção sobre o teu And I coração prophesy anointing over your heart para blindar você de toda seta do to inimigo, cover you over every arrow para of the blindar enemy, você de toda ofensa, to cover you every offense, para blindar você de toda palavra de maldição. to cover you over every curse word. Você vai se tornar impermeável, You're going to become imperishable. porque o Espírito vai te livrar da ofensa. Because the Spirit will set you free from Um dos offense. princípios básicos da sabedoria é abster-se das ameaças e insultos verbais. One of the first things when you become a knowledgeable person, Um dos princípios básicos da one sabedoria of the basic principles of knowledge é se abster das ameaças e insultos verbais. is for you to keep yourself away from threats. E quem te ensina isso? And who teaches this? É o Espírito. Is the Spirit. As ameaças virão, The threats will come, os insultos virão, the insults will come, mas você tem que ser livre disso. but you have to be free from those things. Irmão, um homem A man que anda no Espírito, that walks by the ele é Spirit, livre dos elogios he's free of criticism. e ele é livre das críticas. He's free from criticism, and he's free from when people tell you good things. Porque são duas coisas que atrapalham o homem: Because those are two things that will bother you. críticas e elogios. Criticism and Não pare nos elogios, não pare nas coisas compliments. Do not stop at compliments, e não pare nas críticas. and don't stop at criticism. Foque no propósito. Focus on the purpose. Foque no que Deus te chamou para fazer. Focus on what God called you to do. Vão ter dias vão te aplaudir, Sometimes they will applaud you. dias vão te criticar. Sometimes they will criticize Mas se you. você sabe para onde você está indo, But if you know where you're going, ninguém vai te parar. no one will stop you. A unção vai te guiar. The anointing will guide you. A unção vai te The anointing capacitar. will make you capable. Número 10. Number 10, A unção te dá a mente de Cristo. the anointing will give you the mind of Christ. A unção te dá a mente de It Cristo. gives you the mind of Christ. Escute, a sua saúde mental é mais importante do que a sua carreira. Your mental health is more important than your profession. A sua saúde mental é mais mental importante do que o seu ministério. It's more important than your ministry. A sua saúde mental Your mental health. tem a mente de Cristo. Have the mind of O Christ. Espírito vai te dar a mente de The Cristo. Spirit will give you the mind Ele of vai te Christ. dar os pensamentos He celestiais. will give you thoughts from heaven. Você vai começar a pensar nas coisas do alto, And you're going to start thinking about highly things. aonde Cristo vive. Where Christ Então, is. se livre das coisas da terra. So be free from things of Se the livre earth. da mentalidade terrena. Be free of a Se mind of the livre earth. das conversas alheias. Be free of gossip. Se livre das Be fofocas, free of gossip. das Of maledicências, bad things. das mentiras. Of lies. E receba a mente de Cristo, And receive the mind of Christ. revelada pelo Espírito Santo. That's revealed by the Holy A Spirit. unção vai te dar a mente de The Cristo. anointing will give Christ's mind. E quem tem a mente de Cristo And who has the mind vai of Christ responder como Cristo, will answer as Christ. vai amar como Will Cristo, love as Christ. vai servir como Cristo. Will serve as Christ. A unção, The anointing, ela ama a unidade, it loves unity, mas ela não se perde se tiver que fazer sozinho. but it doesn't get lost if it has to do alone. A unção, ela ama andar junto, The anointing loves to walk together, mas se tiver que fazer sozinho, ela vai fazer. but if it needs to do it alone, it will do it. Você se torna uma força imparável quando percebe que pode fazer isso sozinho. You become unstoppable when you realize that you can do Mas this na alone. verdade você nunca está sozinho. But the truth is that you're never alone. Nem tudo sai como planejamos. Not everything will be like we planned. Se prepare para se adaptar. So be prepared to adapt. Se prepare para ter tempo de solitude. Be prepared to have time of solitude. Se prepare às vezes para ser abandonado. Be prepared to be abandoned. Mas a única pessoa que nunca vai te deixar é o Espírito Santo. But the only person that's never going to leave you is the Holy Spirit. Por isso que você tem que se relacionar profundamente com Ele. That's why you have to have a deep relationship with Him. Ame pessoas. Love people. Esteja junto com pessoas. Be together with people. Faça de tudo para andar em unidade com as pessoas. Do everything to walk in unity. Mas não negocie a amizade com o Espírito Santo. But do not negotiate your friendship with the Holy Não Spirit. negocie a amizade com o Espírito Santo. Do not negotiate your relationship with the Holy Se Spirit. existe alguma amizade que te afasta do Espírito Santo, ela não é de Deus para sua If vida. there's any friendship that
takes you away from the Holy Spirit, then that's not from God. A unidade, o relacionamento, a comunhão são cruciais. The relationship is important. Mas existem coisas que você vai ter que fazer sozinho. But there will be things that you need to do alone. Ninguém vai poder te ajudar. No one will be able to help you. Ninguém vai poder te ajudar. No one will be able to help you. A sua cruz Your cross, só cabe você. it's only for you. A sua cruz só cabe você. Your cross is only for you. Se os teus objetivos te afastam da multidão, And if your objective removes you from então the você multitude, terá que aprender a caminhar sem a multidão. then you're going to have to learn to walk without the multitude. Você está comigo, Are you irmão? with me? A unção não tem medo. The anointing is not scared. Diga, a unção não Say tem it. medo. The anointing is not scared. Diga, a unção não tem The medo. anointing is not A scared. unção não tem The medo. anointing is not scared. Respeite a todos, mas não tema ninguém. Respect everyone, but do not fear Respeite a anyone. todos, mas não tema ninguém, senão ao Senhor. Respect everybody, but do not fear anyone. A unção não tem medo, irmão. The anointing is not Ele scared. não nos deu espírito de He covardia. did not give us a spirit of fear. Ele nos deu espírito de He ousadia. gave us a spirit of Por boldness. isso que nós avançaremos. That's why we'll move forward. Nós permaneceremos. And we will remain. Nada vai nos parar. Nothing will stop Nenhum us. espírito vai trazer medo. No spirit will bring fear. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Because we know who we E believe sabemos in. que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais And we know that He's powerful to do que do aquilo que above and pedimos ou beyond pensamos. what we ask or what we think. Essa é a unção de Deus. This is the anointing of God. Essa é a unção do Espírito This is the anointing of the Spirit que tira você do medo. that removes you from fear. Porque a unção te apresenta Cristo. Because the anointing presents Christ to E you. Cristo é Deus. And Christ is E God. Deus é amor. And God is love. E no amor não há medo. And in love there's no fear. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz 1 que John o 4, verdadeiro amor lança 17. fora todo medo. It says that true love casts out all fear. Não tenha medo. Do not be afraid. Don't be afraid. Não tenha medo. A unção não tem medo. The anointing doesn't have A fear. unção não tem medo. The anointing doesn't have fear. A unção cura. The anointing heals. Repita, a unção cura. Says the anointing heals. E glória a Deus por isso. Glory to God Eu for that. recebo. And I receive it. A unção cura. The anointing cures. Diga, a unção cura. The anointing heals. Agora olha aqui, irmão. Seja aquele que cura as feridas, não os que causa. Be the ones that bring healing, but not the ones that makes wounds in people. Seja aquele que cura feridas, não o que causa feridas. Be the ones that will heal wounds, not the ones that will cause wounds. A unção que está em ti vai curar. The anointing that's in you will Você bring sabe healing. por que você está em Kansas City? And you know why you're in Kansas City? Num tempo de tanta dor, In the time of so much pain, num tempo de tanta ferida. time of so much wounds, É para curar, irmão. is to bring healing. Seja um agente de cura. Be a healing agent. Eu amo a parábola do I- bom samaritano. I love the parable of the Good Samaritan. Porque a parábola do bom samaritano traz contemporaneizando, trazendo para os dias de hoje. Because in these days, if you bring it to these days, A parábola do bom samaritano the parable, traz três pessoas: it will bring three people. um levita, um sacerdote e um samaritano. The Levite, the priest, and the Samaritan. O levita vê o cara caído e não faz nada. The Levite sees a man falling down and he doesn't do anything. O sacerdote vê o cara caído e não faz nada. The priest see the guy on the ground and he doesn't do anything. O sacerdote representa uma geração de pregadores que pregam, mas não vivem. And the priest represents a generation of preachers that preach, but they don't live what they preach. Falácia, They only talk. conversa fiada, They talk mas nonsense, não tem prática de amor. but they don't practice. Não tem prática de compaixão. They don't have Não compassion tem or love. prática de evangelho. They don't practice the gospel. Evangelho não é conversa fiada, irmão. The gospel it's not just talk. Evangelho é poder de Deus It's the power of God para todo aquele que crê. for those who believe. Então, levita simboliza uma geração de cantores. So the Levites represent a generation of singers. Cantam, mas não vivem. They sing, but they don't live E it. pensa numa hora que a igreja mente. And think about a time where the church lies. A igreja mente cantando. The church lies when they sing. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. For him that I'm spending my life. Somos corpo, assim bem ajustados. We are a body, an adjusted body. Uma família sem qualquer A falsidade. family with no fakeness. Come
Come on, church. Come on. Levitas que Levites. cantam, mas não vivem. That they sing, but they don't live it. São bons de gravar música. They're good to make records. São bons de gravar. Hoje não tem mais CD, né? Mas é o streaming, né? These days there's no more CDs, São but it's milhões de streaming. views nos streamings. Million of views De on their falsas songs, canções sem vida. of fake songs that they don't live. Isso representa o levita. And this represents a Levite. Mas tem um bom samaritano. But there's the good Que Samaritan nem era da tribo that he wasn't even from the tribe dos crentes. of the Christian tribe. Nem era batista. He wasn't a Baptist. Nem era He presbiteriano. was a Nem Presbyterian. era assembleiano. He wasn't from the Assembly of Nem era God. metodista. He wasn't Methodist. Ele era um Zé Mané He qualquer. wasn't nobody. Não era da religião. He didn't have a religion, Mas tinha unção. but he had anointing. Mas tinha azeite. He had oil. E desceu da cavalgadura. And he got off from E his desceu horse. da zona de conforto. He got out of his comfort zone Para cuidar de alguém que ele nem conhecia. to help someone that he didn't know. Para cuidar de alguém que ele nem sabia quem To era. care for someone that he didn't know who he Aonde was. está essa igreja, pelo amor de Deus? And where is this church? Aonde está a igreja que cuida dos Is perdidos? the church that takes care of the Aonde lost está a ones? igreja que cuida dos caídos na Where is estrada? the church that takes care of people that's Sem fallen interesse pessoal. without have its own interest, Sem buscar likes. without wanting likes, Sem buscar seguidores. without wanting followers? Uma igreja que trabalha por Jesus e somente por Ele. A church that works for Jesus and only for Him. Uma igreja que tem unção. A church that has anointing. A Bíblia diz que o samaritano deita unção. The Bible says that Samaritan, he pours out the Só anointing. deita unção quem tem unção. You can only pour the anointing when you have the anointing. A unção cura. The anointing brings A healing. unção cura. It heals. A unção cura. It heals. Eu profetizo And I prophesy que nós vamos deitar unção em Kansas City. that we're going to pour out anointing in Kansas City. Nós vamos deitar unção em Kansas City. We're going to pour anointing in Kansas City. Aonde tiver um ferido, deite unção sobre ele. Wherever there's a person that's being wounded, Aonde pour tiver your um healing. machucado, deite unção sobre ele. Where someone is hurt, pour your anointing over them. Não é sobre sua teologia, It's not about your theology. é sobre o seu coração. It's about your heart. Não é sobre sua teologia, It's not about your é theology. sobre o seu coração. It's about your heart. Estude a palavra, Study the word. medite na palavra, Meditate on the mas word. seja cheio do Espírito But Santo. be filled with the Mas Holy ame as Spirit. pessoas, Be mas filled, perdoe as but pessoas, forgive people. mas cuide das Take pessoas. care of people. A unção cura, irmão. The anointing heals. A unção se alegra na dificuldade. The anointing becomes happy in time of difficulty. Aquele que ri ao invés de se zangar é mais forte, irmão. Those who laugh, instead of getting mad, they're stronger. Aprenda a rir ao invés de se zangar. Learn how to laugh. A unção te alegra. The anointing will make you Porque joyful. vamos lá, a unção é o Espírito. Because the anointing is a O spirit, Espírito ele tem duas vertentes. and the spirit has two ways. O problema nos dias de hoje é que a igreja pentecostal, And the problem that these days, the Pentecostal church, ela usa muito o Espírito, it uses the spirit, mas ela usa uma faceta do Espírito, but it only uses a part of the spirit, a faceta dos dons. the gifts. A igreja mais pro lado pentecostal, The church that's more Pentecostal, ela usa o it Espírito, uses the spirit, a faceta de dons do Espírito. the part of the spiritual gifts. Só que o Espírito tem outra faceta. But the spirit has another Porque o dom do side, Espírito because the spirit, the é, gift, é como ele se exibe, is how it shows up, é como ele se manifesta. is how he manifests Mas o himself. fruto do Espírito But the fruit of the spirit é o caráter dele, is his character, é o DNA, is his DNA, é a vida. is the life. O fruto do Espírito é The fruit of the spirit is alegria. joy. Então todo crente triste é um difamador do Evangelho. So every Christian that's sad, they're Te vira. Ele faz o Evangelho ser falso. they make the gospel become a fake gospel if Porque they're sad. o Espírito é alegria. Because the spirit is joy. O Espírito é The alegria. spirit is joy. Então que você possa entender So that you may que no understand meio do caos você vai se alegrar. that throughout chaos, you're going to become joyful. E nós vamos sim fluir nos dons, So we're going to flow in the gifts, mas não vamos perder o caráter, but we're not going to lose the o character, fruto do the Espírito. fruit of the spirit. A nossa base é o fruto.
Our foundation O is the nosso fruit. fundamento é o fruto. Our foundation is the fruit. Nós só temos autoridade para fluir nos dons We only have authority to flow in the gifts se nós estamos fundamentados no fruto. if we are based on the fruit. Porque se eu só uso os dons, Because if I only use the gifts, se eu só uso os dons, if I only use the mas gifts, não tenho o caráter, but I don't have the eu vou character, usar em benefício próprio. I'm going to use for my own good. Eu vou transformar pedras em pães. I'm going to transform the rocks in bread. Porque o falso profeta, irmão, não é só o que dá uma falsa profecia, é o que vive uma falsa vida. Because the fake prophet is not just the one that gives a fake prophecy, but it's the one that lives a fake life. Porque tem muito cara que está profetizando assertivamente, Because there's many people that's prophesying correctly, mas não tem vida. but they don't have life. É um adúltero, It's an adulterer. é um mentiroso, It's a liar. não cuida dos He filhos, doesn't take care of his children. não tem fruto. He doesn't have fruit. Tem alguém comigo ou não? Anyone here? Então não olhe para os dons, olhe para o fruto. Do not look at the gifts, look at the fruit. Veja se tem paz, See if there's peace. veja se tem alegria, See if there's joy. veja se tem amor, See if there's love. veja se tem domínio próprio, See if there's the veja se tem dominion. mansidão, See if there's veja se tem meekness. longanimidade, See if there's veja se goodness. tem bondade, See if there's kindness. se tem domínio, If there's dominion, se tem fruto. there's fruit. Aí diz, uau, Then you say, wow, ele tem autoridade para profetizar. he has authority to prophesy. Tem alguém entendendo isso ou não? Do you understand this? Tem alguém entendendo isso? Do you understand Onde this? está o desequilíbrio? Where's the balance? Quando eu uso os dons When I use the gifts sem fruto. without fruit. Você quer perguntar quem é o papai aqui? Do you want to ask who I am? Não é como eu prego. It's not how I preach. Pergunte à mamãe ali, ó. Ask my wife. Pergunte a ela. Ask her. Porque senão você é um hipócrita. Because otherwise I'll be a hypocrite. Imagina só, irmão, meus filhos sentados na cadeira vendo eu Mas- pregar e lá em casa eu sou um jumento. Imagine my children watching me preach, and at home I'm like a horse, a donkey. Doesn't make sense at all. Não faz sentido. We have to match. We have to have a like equal life. A gente tem que ter uma vida igual, balanço. Can you understand me? Vocês entendem? You have to Nós temos que viver uma vida verdadeira. We need to live a true life. Mais do que falar uma profecia, se torne uma. More than to say a prophecy, become Me a mostra prophecy. uma profecia de Noé, irmão. Show me one single prophecy of Noah. Noé se tornou a profecia. Noah became the E prophecy. sabe qual foi a profecia dele? And you know what his prophecy Fazer was? o que Deus mandou To fazer. do what God told him to do. Construir uma arca para salvar a sua To família. build an ark to save his Então o family. verdadeiro profeta é o que cuida da casa dele, So the real prophet is the one that takes care of his que house, cuida dos filhos dele, that takes care of his que cuida children, da esposa that dele. takes care of his wife. Aí o que ele fala depois, Then what he says after that, aí é uma consequência. then it's a consequence. Então That's a o consequence. fruto tem que falar mais So alto. the fruit needs to speak louder. A unção se alegra na dificuldade. The anointing is joyful through difficulty. A unção não se exibe, a unção se manifesta. The anointing doesn't show off, it manifests O bem itself. se faz em silêncio, o resto pode ser só teatro. The good you can do in silence, but everything else is just showing off. Então quando você vê So when you muita see exibição dos dons, people showing off their gifts, pode ser só teatro, that could be just porque a to show unção off. ela se manifesta. Because the anointing will Ela não se manifest. exibe. It doesn't show off. Repita comigo, a unção é preventiva. Repeat after me. The anointing is preventable. A unção é preventiva. Tem alguém comigo aqui? The A unção é anointing preventiva. is preventable. Dois tipos de dor, irmão. Tem a dor da disciplina e a dor do arrependimento. There's two types of pain. It's pain of discipline and pain of remorse. Qual que você prefere? Which one do you prefer? Tem dois tipos de dor, mano. There's two types of pain. A disciplina The e a discipline do arrependimento. and the repentance. Seria o mesmo que a dor da prevenção It would be the same as the pain of prevention e a dor da correção. and the pain of correction. É melhor prevenir do que remediar. Quantos já ouviram isso? It's best to prevent something than to mix it up. Então a unção ela te ajuda a prevenir. So the anointing will help you to prevent. Ela anda na prevenção.
It walks in prevention. Ela te mostra o que está para It acontecer. shows you what is about to Então, se happen. você perguntar para o Espírito Santo, So if you ask the Holy Spirit antes de tomar algumas decisões, before you make a few decisions, você vai prevenir muita dor de cabeça. then you're going to prevent from a lot of headache. Então, antes de tomar decisão, So before you make a decision, pergunte para o Espírito Santo. ask the Holy Spirit. Peça para ele te ajudar. Ask him to help E you, ele vai te prevenir. and he will prevent E ele you. vai te ajudar. He will help E you, ele vai te orientar. and he will give you direction. A unção suporta a pressão na diferença. The anointing will support the pressure through the difference. Suporte a pressão do ambiente, irmão. Support the pressure in a place. Suporte a pressão do ambiente. Support a pressure in a Todos place. pensam a mesma coisa, mas você pensa diferente. Everybody think the same way, but you think differently. Nós estamos vivendo num mundo onde o sistema é maligno. And we live in a world where the system is from the devil. E o mundo quer que nós estejamos em comum acordo com ele. And the world wants us to agree with Mas it. o mesmo Paulo que escreveu Coríntios, escreveu também Romanos. But the same Paul that wrote Corinthians, he's also E wrote no Romans. capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não se conforme com este século, Chapter 12, verse 2, he said, do not be mas sejam conformed to this world, transformados pela renovação do vosso entendimento. but be transformed by the renewing of your mind. Então quem se conforma não se transforma. So those who conform, they won't be A transformed. unção te ajuda a permanecer na pressão. The anointing will help you to stay throughout the pressure, Suporte a pressão. to take the pressure. Porque o maior problema não é pensar diferente, é estar em ambientes errados. The problem is not to think differently, but it's to be in the wrong place. O ambiente sempre vai trazer pressão A place will always bring pressure para quem pensa diferente. for those who think Então differently. suporte a pressão. So be able to support the pressure. Número 18. Number 18, A unção desfruta do processo. the anoint will rejoice throughout the process. E eu penso que eu vou, com esse tópico, eu vou começar a terminar. And I think I'm going to finish up right E here. nós temos ainda 3 semanas para frente. And we have 3 more weeks ahead of us. E tem muita coisa para falar. And there's a lot of things I want to talk Mas a about. unção desfruta do processo. So the anoint will rejoice in the process. Irmão, ame o destino, mas desfrute do processo. Love the destiny, but enjoy the process. Nós amamos chegar, mas não desfrutamos da jornada. We love to get there, but we don't enjoy the process. Sabe o que é gostoso? Atravessar a linha de chegada, né? And you know what's good to finish the race? To Todo cross the mundo line? ama atravessar a linha de chegada. Everybody loves crossing the line. Todo mundo ama, We love it. mas não desfruta a carreira que foi proposta. But they don't enjoy the journey. A carreira que está proposta. The journey that's being prepared. Existe uma carreira que foi proposta. There is a journey that was released. E por falta de desfrutar esse processo, And it's because you don't enjoy the nós journey, criamos falsas linhas de chegada then we create fake finish lines para ter uma satisfação falsa, to have a fake satisfaction sem precisar do processo. without going through the process. Pare de criar falsa linha de chegada, irmão. Stop creating fake finish lines. Pare de criar falsas linhas de chegada. Stop creating fake finish lines. Comece a desfrutar do processo. Start enjoying the process. Outro dia eu estava sentado numa cadeira de hemodiálise And the other day I was in a hospital doing dialysis. e a mulher olhando para mim assim, a nurse olhando para mim, And the nurse was looking at me e ela disse: pastor, eu nunca tive um paciente igual a você. and she said, Pastor, I never had a patient like you. Eu disse: do que você está falando? And I said, what are you talking Ela about? disse: os pacientes aqui estão em depressão, She said, the patients here, they're in depression, estão com medo, they have fear, estão tristes. they're sad. E toda vida que você entra aqui, And every time that you come here, você traz algo diferente. you bring something different. Eu disse: ela é unção, minha And I irmã. said, it's the anointing, my sister. Não é porque eu estou no hospital que eu sou um paciente. It's not because I'm a hospital that I'm just a Eu patient. sei quem eu sou. I know who I am. A situação não muda a minha The essência. situation doesn't change my essence. Dê uma resposta correta. Give a correct response. Mude os ambientes. Change the atmosphere. Ela disse: eu nunca vi ninguém como você nessa And she clínica. said, I never see anyone like you in this place. Você senta nessa cadeira You sit in this chair e fica falando outras línguas. and you talk in another tongues. Ela chega para botar o cateter em mim, She o comes negócio lá que with sei lá her o nome. needle to put in my arm, E eu tô lá, chore, and I'm praying in tongues. E ela fica assim, apavorada. And she's like scared.
E eu estou conectando com o Espírito. And I'm connecting with the Spirit. Porque quem fala em línguas fala a Deus. Because those who speak in E tongues speak to edifica a God. si And mesmo. they edify themselves. Então para de murmurar e So começa a orar em stop línguas. complaining and start praying in tongues. Até o final desse mês, meu irmão, To você the vai end orar of em this month, línguas. you're gonna pray in tongues. Até o final desse mês To você the vai end orar of em this month, línguas. you're gonna pray in tongues. E é nesse tempo And in this que time, você vai ser edificado. that you're gonna be edified. Mas também você vai ser cheio do fruto do But Espírito. you're also gonna be filled with the Spirit. Você with the vai fruit amar of the mais. Spirit. You're gonna love more. Você vai perdoar mais. You're gonna forgive more. Você vai ter mais compaixão. You're gonna have more compassion. Aí depois você profetiza. Then you prophesy. Aí depois você diz, eis que te digo. Then you say, this is what the Lord said. Não diga eis que te digo antes de Do not dizer say eis-me this is aqui. what the Lord said before saying, here I am. Não diga eis que te digo, eis, assim diz o Senhor, sem dizer Do not primeiro say- eis-me aqui. Do not say the Lord said this without first saying, here I am. Eu creio, irmão, que chegar é tudo. And I believe that getting there is everything. Mas existe uma beleza no processo. But there is a beauty in the process. Nós podemos chegar We can get there e mesmo assim desfrutar. and enjoy it. Como eu falei, eu vou repetir. Like I said, I'm going to repeat it. Até porque ele não disse que estaria no final da linha de chegada. Ele disse que estaria todos os dias. And because he said he didn't say he was going to be at the finish line. He said he was going to be with us every day. Porque esse processo, Because this process, é nesse processo and it's through this process que você desfruta. that you enjoy. Ai, irmão, como é gostoso. It's so good. Ah, como dói. It hurts, Mas ai, como é bom. but it's good. Ai, como dói. It hurts, Mas ai, como é bom. but it's really good. Irmão, é uma confusão, irmão. It's a confusion. É uma dor gostosa. It's a good pain. É uma dor que traz prazer. It's a pain that brings pleasure. Porque é uma dor que te faz alinhar com os céus. Because it's a pain that makes you align yourself with heaven. Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Jesus learned obedience by what he suffered. A igreja precisa aprender a sofrer, And the church needs to learn how to suffer, a desfrutar do processo. to enjoy the process, Sabe, a amar o processo de Deus. to love the process of God. Porque essa unção, Because this anointing, ela amadurece você no caminho. it makes you more mature. As pessoas não amadurecem, irmão, com os anos, elas amadurecem com os danos. People that doesn't become mature throughout the years. They become mature with pain. Não é a idade que te amadurece, é a responsabilidade. It's not how old you are, but how much Vou responsibility fechar you isso aqui, have. Amanda. Não é a idade, It's not how old you are. é a responsabilidade. It's your responsibility. Então deixe o Espírito te amadurecer no processo. So let the Spirit make you more mature throughout the process. Você se tornará alguém mais maduro, And you become someone more mature, andando com Ele no deserto, walking with Him throughout the passando com desert, Ele na dificuldade. walking with Him through difficulty. Porque o mesmo Salmo 23 que fala do vale da sombra da morte, Because the same psalm that says that you walk through the valley of the shadow and death fala de uma mesa que tem um óleo na cabeça. speaks about a table and oil over your O head. mesmo Salmo que tem um deserto e um vale, The same psalm that has the valley and the desert é o que tem uma mesa e óleo ungido na is cabeça. the one that has a table and anointing over your head. Se prepare para ser ungido. So be prepared to be Se anointed. prepare para ser ungido. Be prepared to be anointed. Preparas uma mesa Prepare a table na presença dos meus inimigos. in the presence of my enemies. Eu estava pensando, irmão, And I was thinking, vou te confessar um negócio. and I'm going to confess something to Antes you. eu li esse salmo Before I read this e psalm, eu dizia assim: Deus vai envergonhar meus inimigos, tá and I vendo? would say, God will embarrass my enemies. Vão ver o que Deus vai fazer comigo. You see what God's going to do to me. E eu vou cantar aquela música. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. I'm going to sing the song that when I went through the desert and you didn't help me, Vai se arrepender. you're going to repent. Porque minha vitória tem sabor de mel. Because my victory is sweet. Mas os anos foram se passando But throughout the years, e eu fui quebrando a cara. and I broke my face. E ele foi me ensinando que não é desse jeito. And he was teaching me that this is not the correct E way. eu entendi esse salmo. And I understood this psalm. A mesa, The table, o óleo, the oil, a unção the anointing é para me amar meus inimigos. is for me to love my enemies.
A mesa preparada vai ser para me servir eles, irmão. The table prepared is for me to serve them. Porque se o meu inimigo tiver fome, eu vou dar de comer. Because if my enemies are hungry, I'm going to give them Se food. ele tiver sede, eu vou dar de beber. And if they're thirsty, I'll give them water. A unção sobre a tua cabeça The é para você anointing amar os teus inimigos. over your head is for you to love your enemies. E para orar pelos que te perseguem. And for you to pray for those who persecute you. Aí, Samuel, depois disso, Then after o this, salmista diz, certamente he says, certainly a bondade the goodness e a misericórdia and the mercy te seguirão. will follow you. A bondade e a misericórdia The goodness seguem and the mercy follows quem é bondoso e misericordioso até com os inimigos. those who are good and merciful with their enemies. Como você trata os teus inimigos? How do you treat your enemies? Como você trata os teus caluniadores? How do you treat people that Como você accuse you? trata os que zombaram de você? How do you treat people that made fun of Isso you? fala mais sobre você do que deles. This speaks more of you than them. Então eu oro para que venha unção sobre você. So I pray that the anointing will be over E que you nós como igreja possamos amar os nossos and that we inimigos. can love our enemies. E essa unção venha sobre nós, And this anointing come nos over us amadurecendo, to make us more mature, fazendo a gente crescer, to make us grow, fazendo a gente entender to make us understand, e a viver no caráter de Cristo. and to live the character of Fique de Christ. pé comigo em nome de Jesus. Stand up with me.